oxandrolona ou simplesmente oxan. Provavelmente essa é a substância mais falada entre as mulheres que treinam e também uma das mais procuradas pelos homens que querem secar e manter a massa magra. Mas será que essa fama de anabolizante leve é real? Hoje a gente vai destrinchar tudo: origem, uso médico, como é usada nas academias, dosagens mais comuns, efeitos colaterais, riscos e os maiores mitos sobre ela. Se prepara porque hoje esse episódio vai ser completo. A oxandrolona foi desenvolvida na década de 1960 pela empresa Cirlo, acho que é assim que fala, né? Que é a atual Pfizer, e o nome comercial era Anavar. Diferente de outros anabolizantes, ela foi criada realmente para uso médico e de fato tem aplicações legítimas, principalmente para pacientes em recuperação de cirurgias extensas, queimaduras, tratamento para perda muscular severa em doenças crônicas e também o tratamento da osteoporose e algumas condições hormonais femininas. Ela é um derivado da dihidrotestosterona, o DHT, e foi modificado para aumentar o efeito anabólico e reduzir o androgênio. Por isso ganhou a fama de ser um pouco mais segura, principalmente entre as mulheres. Mas como você vai ver aqui, isso não significa que ela esteja livre dos riscos. Nos últimos anos, a oxandrolona virou praticamente sinônimo de ciclo feminino em academias. E isso acontece por alguns motivos. O primeiro é o efeito estético interessante. Ela favorece o ganho de massa magra e definição sem causar retenção hídrica, já que ela não aromatiza, ela não se converte em estrogênio. O segundo fator é o perfil anabólico, que é relativamente alto e com efeitos androgênicos mais baixos, ou seja, ela tem o potencial de promover ganhos musculares com menor risco de efeito masculinizantes, em teoria. O terceiro fator é que é uma droga oral e não precisa de injeção, o que facilita o uso, e infelizmente o uso de forma irresponsável também. Ela tem uma fama de ser leve e segura. Muita gente acredita que por ser usada em medicina com doses muito baixas, dá para usar tranquilamente, em academias, de forma livre. Só que esse é o maior dos riscos e o maior dos erros. As doses recreativas são muito maiores do que as doses usadas clinicamente. E no uso médico, as doses eram extremamente controladas. Por exemplo, para homens, é de 5 a 10 mg por dia, e para mulheres, de 2,5 a 5 mg por dia, em períodos bem definidos e com um acompanhamento clínico rigoroso. Já nas academias, os relatos mais comuns são totalmente diferentes. No caso das mulheres, chega de 5 a 20 mg por dia em ciclos de 4 a 8 semanas. 5 mg costuma ser visto como a entrada. Acima de 10 mg, os riscos de virilização aumentam bastante. No caso dos homens, a dosagem, como sempre, é um pouco maior. Varia de 20 a 80 mg por dia, geralmente combinado com a testosterona ou outras drogas. Essas doses recreativas, especialmente em mulheres, ultrapassam facilmente o limite seguro e os efeitos colaterais começam a aparecer. O problema é que muitas vezes a oxandrolona usada não é nem pura. Os produtos falsificados e subdosados são extremamente comuns no mercado paralelo. E apesar da fama de ser leve, a oxandrolona tem riscos muito sérios, principalmente em uso prolongado ou doses elevadas. No caso dos homens, a supressão do eixo HPT, diminuição da testosterona natural, redução do HDL e aumento do LDL, risco cardiovascular. Problemas hepáticos. Apesar de ser menos hepatóxica que o estano, ainda é 17-alfa-quilada, ou seja, sobrecarrega muito o fígado. E tem também as predisposições de acne, oleosidade e queda do cabelo, que pode aumentar em alguns casos específicos. No caso das mulheres, tem o engrossamento das vozes, que pode ser irreversível, aumento do pelo corporal e facial, queda do cabelo no padrão masculino, alterações do ciclo menstrual, aumento do clítoris, irreversível em muitos casos, tá? E acne, mudança de humor,
perda de feminilidade em traços faciais em uso prolongado. No geral, o colesterol é alterado. Problemas hepáticos, principalmente em ciclos longos e repetidos. Supressão hormonal, tem a necessidade de TPC, inclusive mulheres, dependendo do protocolo, tá? E é importante destacar, mesmo em doses pequenas, podem causar colaterais em mulheres mais sensíveis. Não existe dose zero risco. Sempre tem risco para esses casos. A título de curiosidade, a oxandrolona também foi usada em alguns contextos esportivos nos anos 80 e 90, especialmente em esportes onde a definição muscular era valorizada. Hoje é uma das drogas mais encontradas em exames antidoping feminino, no fisiculturismo e atletismo. Ela tem uma meia-vida de cerca de 9 horas, então costuma ser tomada em 2 doses diárias para manter os níveis estáveis, o que muitos usuários recreativos fazem corretamente. Mas agora vamos quebrar um pouquinho dos mitos mais comuns. Vamos lá. Primeiro, de novo, Oxan não tem colateral. Tem sim, tá? Não só porque os efeitos aparecem de forma devagar, não quer dizer que não existem. Existe risco sim. Mulher pode usar tranquilamente. O risco de virilização existe em qualquer dose. Algumas mulheres têm alteração de voz com menos de 10 mg por dia. É mais seguro que estando. Beleza. Tem menor impacto hepático, mas ainda altera o colesterol e hormônios, e os colaterais femininos são muito significativos. Não precisa de TPC. Em homens, quase sempre há supressão. Em mulheres, depende da duração e dosagem, mas ignorar a recuperação hormonal pode ser um dos maiores riscos que o indivíduo vai causar. Então, resumindo, a oxandrolona tem sim aplicações médicas legítimas e efeitos interessantes, mas quando usada de forma recreativa, principalmente em doses elevadas, os riscos são bem maiores do que a maioria imagina. A fama de leve muitas vezes mascara os efeitos permanentes, inclusive em mulheres. Agora me diz, você já viu ou conhece alguém que teve efeitos colaterais com oxandrolona? Ou acha que realmente deveria ser considerada mais leve? Comenta aqui embaixo, porque esse tema rende muita discussão real. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre testosterona e derivados, a base da maioria dos ciclos masculinos e onde muita gente também erra feio. Esse foi mais um episódio de Hackeando o Físico, ciência sem filtro para você.